Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim apresentar algumas possibilidades de ordem de leitura para o Grishaverso da Bardugo. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os links que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Bom, gente, a gente já teve o Universo Grisha aqui no Brasil, publicado por duas editoras. Começou com a Gutenberg, que publicou a trilogia Grisha e a duologia dos Skrulls, e depois os direitos foram parar na Planeta Minotauro, que republicou a trilogia Grisha, publicou a duologia Nicolai, publicou A Vida dos Santos, a HQ, e agora está republicando Six of Crows e Crooked Kingdom. Até onde eu sei, lá fora, nesse universo, tem mais um livro que é Language of Thorns, que parece que é um livro de histórias de contos de fadas dentro do universo Grisha. Então, a ordem que eu vou apresentar aqui englobam os livros publicados em português, tá? Que foram os livros que eu já li. Language of Thorns, eu imagino que a Planeta Minotauro deve trazer em algum momento, porque o universo Grisha vende bastante. Mas ele, eu acho que é um livro que pode entrar extra, assim, pelo que eu entendi. E tem também no final de Rule of Wolves, que é o segundo livro da duologia do Nicolai, a Bardugo dá a entender, e até onde eu sei ela já anunciou isso, mas assim, quando você lê Rule of Wolves, fica bem claro que vai ter um próximo livro, e que vai ter um próximo livro da até então duologia dos Skrulls. Mas, de novo, essa ordem de leitura aqui são dos livros publicados em português até o momento, tá? Mais pra frente, quando esse esquema de pirâmide se expandir, eu volto aqui e, de repente, faço um novo vídeo, tá? Mas eu pensei em possibilidades de ordem que vocês podem ir encaixando novos livros a partir dessa ordem aqui, tá? Eu acho que tem uma ordem inicial que vocês conseguem ver, tem diferentes possibilidades, mas livros que vierem depois, vocês podem ir encaixando. Mas a minha recomendação é que, para quem estiver assistindo esse vídeo no futuro, né, sempre sigam a ordem de publicação. E aí, se você vai escolher a ordem de publicação original ou a ordem de publicação lá fora, você que sabe. Eu recomendo, nesse caso, seguir a ordem de publicação original, porque, por exemplo, se você for seguir a ordem da editora Planeta, você vai ficar com... Você vai ler a duologia Nicolai antes da história dos Skrulls, o que eu não recomendaria, tá? Então, nesse caso aqui, eu recomendo sempre que vocês deem uma olhada na ordem que esses livros foram publicados. Eu separei 5 possibilidades de ordens aqui pra vocês que estão meio que dentro disso, tá? Vocês já vão entender. A primeira ordem é a ordem que eu li, que segue isso. A ordem que esses livros foram sim publicados no Brasil, mas aí eu intercalei, por exemplo, a duologia dos Skrulls, que está sendo publicada só agora, eu li pela edição da Gutenberg, tá? Então, vamos lá. A primeira ordem é: primeiro você lê a trilogia Grisha, então, Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Depois você lê a duologia dos Skrulls, que é composta pelos livros Six of Crows e Crooked Kingdom. Depois eu li A Vida dos Santos, que é um livro sobre os santos Grishas, e a gente vê um pouco desses santos no primeiro livro. A gente vê esse livro, A Vida dos Santos, lá na trilogia Sombra e Ossos. Então eu li na ordem que foi publicada aqui no Brasil, e é interessante essa ordem porque esse livro vai acabar sendo um bom complemento para duologia do Nicolai, que eu li na sequência, que é composta pelos livros King of Scars e Rule of Wolves. Eu tô falando os livros aqui sempre na ordem, tá? E na sequência eu li a HQ O Demônio na Floresta, que é uma história do Darkling, mas não vai mostrar ainda a criação da Dobra das Sombras, tá? Eu gostaria até muito que tivesse uma história com a criação das Dobras das Sombras, mas vai mostrar um pouco da juventude do Darkling, tá? É um livro que cronologicamente na história se passa depois, mas ele é uma graphic novel, ele foi publicado depois disso tudo. A segunda ordem que eu tenho pra indicar pra vocês é uma ordem cronológica da história, e aqui eu tô chamando ordem cronológica da história 1. Eu separei, gente,
3 possibilidades de ordem cronológica da história. Porque essa ordem cronológica, ela engloba as 3 séries, tá? E a gente vai intercalar os 2 livros extras, que são A Vida dos Santos e a HQ do Darkney, que aí podem entrar nessa ordem da forma como vocês preferirem. Então a primeira ordem cronológica que eu tenho pra indicar pra vocês é: primeiro você lê a HQ, O Demônio na Floresta, que conta a história do Darkney. Depois você entra na trilogia Grisha, e eu não vou ficar repetindo o título dos livros, porque eu já falei no começo. Depois você lê A Vida dos Santos. Exatamente por conta disso, ele é um livro que vai ser mencionado na trilogia Grisha, e A Vida dos Santos acaba sendo um livro interessante para as 2 próximas duologias que vão vir. Aí depois você lê a duologia dos Scrolls e finaliza com a duologia Nicolai. A terceira ordem só inverte um pouquinho A Vida dos Santos aqui, mantendo ela depois da duologia dos Scrolls e antes da duologia do Nicolai. Então, primeiro você lê o Demônio da Floresta, depois você lê a trilogia Grisha, depois você já lê a duologia dos Scrolls, aí depois da duologia dos Scrolls você lê a Vida dos Santos e finaliza com a duologia Nicolai. E a terceira ordem já pega A Vida dos Santos e joga para depois da duologia do Nicolai. Eu realmente não acho ela muito interessante. Eu acho que qualquer ordem que você for escolher, coloque A Vida dos Santos antes da duologia do Nicolai, tá? Mas se você acha que qualquer mínima informação é spoiler, aí você lê depois, tá? Mas ele é um livro extra, então assim, eu não considerei o que tava ali um spoiler. É mais pra falar os Santos Grishas e, enfim, quando vocês lerem vocês vão entender. Mas só falando, pra galera que é mais radical, não gosta de saber absolutamente nada, prefere entrar numa série sem ter muitos elementos extras e completar esses elementos extras depois, talvez seja interessante ler A Vida dos Santos depois da duologia Nicolai, porque a gente tem Santos Grishas aparecendo na duologia do Nicolai. Então, primeiro, O Demônio na Floresta, depois a trilogia Grisha, depois a duologia dos Scrolls, depois a duologia do Nicolai e finaliza com A Vida dos Santos. A quinta ordem é colocando as séries primeiro e os livros extras depois. Ah, Raíssa, dá pra ler os livros extras primeiro e as séries depois? Nesse caso eu não recomendo, exatamente por conta de A Vida dos Santos. Ele é um livro que é interessante você ler ele depois, pelo menos, da trilogia Grisha. Antes da duologia do Nicolai ele funciona, e antes da duologia dos Scrolls ele também funciona. Mas se você lê ele antes de ler tudo isso, eu não, principalmente antes da trilogia Grisha, eu não sei se ele funcionaria muito bem. Ele é realmente um livro extra. É diferente da HQ do Darkney, que sim, é possível ler ela antes, porque ela é uma história. Mas A Vida dos Santos é realmente um resumo sobre os Santos Grishas. Só que se você não tem informação de que existem Santos Grishas e de que os Grishas foram santificados num período, não vai fazer muito sentido. Então é preciso ler ele realmente depois da trilogia Grisha. Então vamos lá. A ordem com as séries primeiro e os livros extras depois, que aí seria interessante aqui para englobar o livro que a gente ainda não tem no Brasil, que é a Language of Thorns, é primeiro a trilogia Grisha, depois a duologia dos Scrolls, depois a duologia do Nicolai, aí depois As Vidas dos Santos e por último O Demônio na Floresta. Aqui dá para inverter, tá? A Vida dos Santos com O Demônio na Floresta, mas eu acho interessante aqui nesse caso manter, se for ler as séries primeiros, depois que terminou a duologia do Nicolai, já pega A Vida dos Santos pra ler, porque vai ser interessante, sabe? É um bom complemento manter a ordem de leitura dos 2 próximos. Gente, foram as ordens que eu consegui pensar, tá? O Grishaverso é um universo que ainda tá pequeno, mas é um esqueminha aí de pirâmide que eu acho que a Leigh Bardugo vai voltar a escrever nele eventualmente. No final de Rule of Wolves dá a entender que vai vir mais livros dos Scrolls. Os Scrolls eu acho que são uma excelente possibilidade para ela expandir esse universo, porque eles são personagens que conquistaram os leitores, eles são personagens carismáticos. Na série que infelizmente foi cancelada, eles também funcionaram muito bem. E são personagens que possibilitam que a gente leia várias histórias deles, sabe? Eu leria tranquilamente. Se ela quiser escrever mais 4 séries dos Scrolls, gente, eu estarei lendo tranquilamente, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários em qual ordem você leu esse universo. Eu tenho uma amiga que ela começou a ler, gente, esse universo pela duologia dos Scrolls. É até possível,
tá? Mas eu não recomendo que você faça isso, porque na duologia dos Scrolls nem é explicado o que são Grishas, tá? Você só segue lendo mesmo e você pode tomar alguns spoilers do que aconteceu no final da trilogia Grisha. Mas eu achei interessante, porque ela disse que não se importou, não achou os spoilers que ela tomou tão grande assim. Então assim, tem gente que lê as coisas numa ordem totalmente aleatória e funciona, né? Por exemplo, os fãs do Stephen King falam que tem uma ordem pra gente ler os livros dele. Eu, gente, pego o livro do Stephen King que me dá na telha. Com exceção daqueles que realmente têm continuação, eu pego os livros do Stephen King da forma como eles me dão na telha. Mas, enfim, é isso, tá? Pra quem tá na dúvida aí de como entrar nesse esquema de pirâmide, eu espero ter ajudado, tá? Porque ele vai expandir, eu tenho certeza, tá? Ali Bardugo tem outros livros também fora desse universo, mas esses são os desse universo. E é isso, tá? Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo pros seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.